seja muito bem-vindo à Rádio Comex. Hoje nós estamos na semana 31. Tudo bem com você? Tudo bem, e aí, Ana? Muito bem. João, vamos começar de praxe o nosso tema principal de abertura aqui da Rádio Comex, falando sobre o dólar. Conta pra gente. Ana, o dólar, desde que a gente começou a Rádio Comex, a gente vem analisando essa pressão que o dólar ele está praticando sobre os mercados emergentes. O que a gente notou é que o dólar ele está estabilizado aí entre os 5,50 e 5,60 nas últimas semanas, por conta desse medo do mercado aí sobre os mercados emergentes, apesar da gente ter tido uma questão super relevante, que foi o governo federal ter admitido o corte de 15 bilhões no orçamento do ano de 2024, atendendo então as expectativas que o mercado tanto tinha aí do arcabouço fiscal. Mas como a gente diz, timing é tudo, né? Justo quando eles fizeram isso, o Japão acaba de anunciar o maior aumento de juros nos últimos 15 anos da economia japonesa. E o que acontece numa prática internacional muito recorrente? A captação de dinheiro no Japão e a aplicação desse dinheiro no Brasil. E a leitura do mercado por esse dólar não cair, apesar do corte aí de 15 bilhões do nosso orçamento, é de que vai existir um fluxo menor de dinheiro a partir do Japão para o Brasil nesse mercado especulativo que acaba pressionando no dólar. Vamos ver como que isso vai ficar. Além disso, a gente está gravando na quarta-feira da semana 31, que hoje é uma super quarta. Então daqui a pouquinho tem aí a análise do Banco Central americano, que é o Federal Reserve. Com certeza isso pode impactar, dependendo da decisão deles ali, um pouco para cima, um pouco para baixo também, o real versus dólar. Legal, João. João, e agora vamos falar sobre relações internacionais. Você tem bastante coisa para contar pra gente, né? Bastante coisa. A gente gravou na semana 29, né? Desde então a gente teve aí de relevante, né, muita coisa acontecendo no mundo de fato, mas acho que vale a pena a gente falar sobre eleições na Venezuela. Vai ter muita conversa aí adiante, porque essas eleições ocorreram agora no domingo, que concluiu, ou que iniciou a semana 31, né? Ou que concluiu a semana 30, conforme você preferir fazer a leitura aí. Mas, assim, nesse domingo foi super preocupante o resultado, tanto que o Brasil ainda não reconheceu. Isso é uma coisa atípica, tá? O Brasil não ter reconhecido as eleições na Venezuela. O Brasil pediu esclarecimentos, está pedindo dados sobre as urnas, que também são eletrônicas lá, uma outra tecnologia, importante dizer, mas isso pode causar uma tensão regional. Esse movimento partiu do Brasil, Estados Unidos também, em conjunto com o Brasil, Biden em conjunto com o Lula estão fazendo esse movimento, quase que em conjunto ali, pode-se dizer, pedindo maiores esclarecimentos, né, respeitando a questão da soberania do país, mas também que essa soberania seja de acordo com eleições livres, né? Então, até então, China e Rússia já tomaram a decisão de indicar o Maduro como reeleito, mas aí isso vai dar muita conversa ainda, isso pode trazer uma tensão muito indesejada para a nossa região. Vamos torcer para que tudo ocorra bem. Além disso, a gente tem uma tensão no Oriente Médio, tem uma questão importante aí, o Alckmin acabou de participar de uma posse do executivo no Irã, né? Então ele esteve lá representando o Brasil, um vice-presidente, algo um pouco também que indica as tendências de negócios do Brasil, né, de posicionamento político. Teve ao lado do pessoal dos Houthis, que a gente já falou aqui, ao lado do pessoal da Palestina também, o que faz parte, o Brasil reconhece a Palestina como Estado, porém, tudo isso acaba colocando o Brasil nessa situação, né? Legal, João. João, e ainda sobre relações internacionais, o que você tem para contar pra gente sobre as eleições nos Estados Unidos? Ana, a gente tinha falado na semana 29 sobre aquela questão do Biden desistir da candidatura. A gente falou na quinta-feira da semana 29, 4 dias depois, o Biden de fato desistiu, né? Então quem estava acompanhando a Rádio Comex ali naquela semana já estava informado, já estava preparado desse assunto, né? As eleições dos Estados Unidos, agora com a Kamala Harris contra o Trump, o que acontece é que aparentemente está tudo ali empatado, então vai ter muita conversa adiante também para a gente analisar relações internacionais ali sob essa ótica das eleições dos Estados Unidos esse ano. Ainda tem bastante coisa pra gente comentar, né, João? Tem. Vai ter muito assunto aqui pra Rádio Comex. Sim. E agora, falando em Rádio Comex, conta pra gente o Comex na prática. O que você trouxe pra gente hoje?
Hoje a gente vai falar um pouco sobre a utilização da inteligência artificial no comércio exterior. A gente já está notando isso em muitas frentes, Ana. A gente vem notando no dia a dia, como exportador, como importador, algumas tarefas dentro de ERPs que a gente já consegue automatizar e aproveitar a inteligência artificial para automatizações de tarefas, tanto dentro do nosso software, do nosso sistema, preenchimento de documentações, coisas que antes a gente tinha que fazer no Ctrl+C, Ctrl+V ali no copiar e colar, a gente consegue deixar automatizado, consegue deixar aquilo já com as margens de erros onde o robô, né, ou a inteligência artificial consegue fazer esse tipo de limpeza, tanto na parte documental, de logística, de tributário, fiscal, tudo isso que engloba na prática da exportação e da importação. Hoje de manhã, o nosso time estava analisando uma questão aduaneira na União Europeia, sobre uma questão de um produto alimentício, se a gente podia colocar aquele aditivo ou não, quanto daquele aditivo podia constar num ingrediente, que aquele produto pudesse ser exportado para a Europa. E a gente, assim, com o Gemini ou com o ChatGPT, enfim, com a integração das documentações, ali em 10 minutos a gente conseguiu resolver uma questão que de repente uma consultoria ou que de repente um trabalho... Lógico que existe toda a importância do profissional, do ser humano interagindo com a inteligência artificial, mas um trabalho que nós mesmos como profissionais de comércio exterior às vezes teria que pagar caro ou teria que levar muito tempo estudando, com a inteligência artificial a gente conseguiu resolver ali em 10, 15 minutos, de forma muito segura, né? A partir de documentações que a própria inteligência consegue gerar atualizado para nós, né? É claro que a gente está pagando por isso, a gente não sabe quanto mais a gente vai pagar pela utilização da inteligência artificial, mas a tendência é crescer, né? Além disso, a gente tem o apoio da inteligência comercial e o apoio de comunicação. Se eu pegar assim, o nosso celular hoje, eu posso fazer uma ligação falando em português e o meu fornecedor vai responder em chinês, eu vou ouvir com a voz dele. Eu vou ouvir ele falando em português e ele vai ouvir com a minha voz eu falando em chinês. Então isso é muito legal. Tem muita coisa para a gente falar de inteligência artificial ainda. Vale, sim, um episódio sobre isso. Que legal, João. A inteligência artificial já faz parte, né? De todas as áreas. Sim. E agora conta pra gente, tem uma polêmica? Sempre tem, né? Faz parte já da Comex. Faz parte da nossa grade aqui de programação, aqui da estrutura da Rádio Comex. Hoje a gente vai falar sobre a lei antidesmatamento na União Europeia. Foi uma lei aprovada quase que a toque de caixa, uma lei que não é tão comum ser aprovada tão rápido assim no Parlamento Europeu, que já entra em vigor agora em janeiro de 2025. Por que é polêmico? Porque ela não tem regras muito claras e ela tem regras que dão a entender que a União Europeia ela pode legislar em causa própria em alguns momentos para definir se aquele produto, aquela matéria-prima teve origem de desmatamento ou não. Então isso é super polêmico porque isso precisa de um comum acordo e também existe um entendimento internacional que um país não pode legislar sobre as regras de um outro ou as leis de um outro país, não é? Então, por conta disso, eu acredito que vai ter ainda muita discussão, que essa lei ela vai ter que ser muito aprimorada, que ela, se ela não for muito bem trabalhada, em parceria com os países agrícolas, né? O Brasil é o Mercosul é um importante mercado agrícola, né? Um importante parceiro para a União Europeia, isso ainda vai ter que ser muito bem trabalhado e vai ter muita polêmica ainda sobre essa questão. Uma informação interessante que vem já sobre essa lei de antidesmatamento é que essa semana produtores de café verde de Minas Gerais anunciaram que eles fizeram dentro de um selo verde, uma plataforma criada para poder parametrizar a exportação com origem atestada dessa matéria-prima do café para a Irlanda, no caso, para a União Europeia. Então já teve aí um acordo de parâmetros para o café verde. Mas tem muitos produtos, porque não é só matéria-prima, tem produtos derivados que entram nessa lei. Então é bem polêmico e a gente vai seguir monitorando. Legal, João. A gente vai atualizando o pessoal aqui com as atualizações
dessa nova lei. Vamos. E agora conta pra mim, qual é a curiosidade do dia da semana 31? A gente pensou, Ana, em conversar sobre a origem, né, do comércio internacional. E quando a gente foi estudar, né, a gente já conhecia, sabíamos que os fenícios aí eram um dos povos iniciais aí sobre o comércio internacional. 12 séculos antes de Cristo, né, já tem essa história da navegação fenícia. A Fenícia hoje é onde fica o Líbano, né, e por que que eles são conhecidos como os originários aí do comércio internacional? Primeiro pela maestria que eles tinham na navegação. Então eles desenvolveram ali alguns barcos com uma tecnologia revolucionária para a época e desenvolveram colônias, pontos de apoio e portos de apoio a partir dali em todo o Mediterrâneo, né? E o que era o ponto focal deles? O comércio, né? Então, assim, eles não iam para fazer guerra, eles iam para comercializar produtos. Eles comercializavam tecidos, pedras, a madeira, que é o cedro do Líbano, que é o símbolo hoje do país, né? Então, assim, é muito legal a gente ver que o comércio internacional existe há tanto tempo, né? E que teve essa origem tão interessante. Legal, João. E agora a gente finaliza o nosso episódio 31. Semana que vem a gente volta com mais polêmica, com mais curiosidades. E vamos deixar aqui aberto novamente para o pessoal. Se quiser mandar uma dúvida ou uma pergunta, a gente responde aqui na Rádio Comex. Com certeza, vamos falar sobre comércio internacional, relações internacionais. Segue a gente, Rádio Comex, no Instagram, no YouTube e no Spotify, principalmente. Ouve no Spotify que a gente Isso. vai lançar lá o episódio completo. Valeu. Muito bom, João. Até a próxima. Até.